Olá, sejam todos muito bem-vindos ao De Carvalho Cast, esse podcast onde todas as vozes e todas as opiniões têm vez. E o episódio de hoje está muito especial e internacional, porque o podcast está muito chique. A nossa convidada, ela é dracenense, cabeleireira, especialista em terapia capilar, trabalha com fabricação e aplicação de próteses capilares, topos capilares. Ela sempre teve o desejo de morar fora do Brasil e agora está realizando esse sonho. Ela está morando em Águeda, em Portugal. E a gente vai falar sobre imigração, sobre como foi o processo dela para ir embora daqui, se foi burocrático, como está sendo viver esse novo momento lá. Vai falar sobre a profissão dela também e vai falar da vida dela de influencer, porque ela é uma das influencers top demais que eu sigo e aqui de Dracena, que foi embora e tá alcançando coisas incríveis. A nossa convidada é a Jéssica Morotti. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Kel, obrigada. Tô super feliz de estar participando, adoro esse programa e muito legal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente começar a falar sobre como foi a tua ida para Portugal, sobre a tua profissão e afins, eu quero que você fale para a gente um pouquinho sobre quem é a Jéssica. Vamos lá. A Jéssica é uma pessoa muito batalhadora, sonhadora e corajosa. Trabalhei aí, né, a vida toda como cabeleireira, fiz alguns outros serviços, mas a grande parte da minha vida e aqui continua como cabeleireira, como influencer também. Inclusive, vai completar 3 meses agora que eu tô aqui em Portugal, né? E aí abri o meu salão aqui também. Ainda não completou 1 mês que eu abri o salão, então, mas estou muito feliz, já conquistando várias clientes brasileiras e portuguesas. Ô, Gé, e como começou esse teu sonho de morar fora do Brasil? Na verdade, eu sonhei a vida toda, assim, desde os meus 15 anos, acho que até antes disso, viu? Eu sempre sonhava, mas assim, era uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer na minha vida, era muito distante, sabe? A gente veio de uma vida muito simples, né? E aí fica assim, quase impossível. E aí os anos foram passando, eu ainda, quando solteira, nossa, teve uma época que eu tava numa vibe de querer ser mochileira, e eu queria muito. Mas aí passou, aí casei, tive filhos, enfim. E aí o Elias nunca quis vir para cá e nem para nenhum outro lugar, foi uma briga constante. Aí eu, até uma época da minha vida, eu falei, vou tirar da cabeça, mas parecia que eu não era feliz, faltava alguma coisa em mim, assim, para estar completo, sabe? E aí um dia deu um estalo nele, ele estava cansado das nossas viagens para São Paulo, a gente viajava muito, quase todos os fins de semana, com a aplicação de prótese capilar. E aí um dia ele falou, tô cansado dessa vida, vamos embora? Eu falei, opa! Agora! Tô com a roupa de ir. Falei, vamos. E a minha ideia era Canadá. Aí ele falou, mas Canadá você esquece, eu vou para Portugal, se você quiser. Falei, não, então tá ótimo, vamos para Portugal. E aí foi tudo muito rápido, assim, Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, as coisas foram acontecendo, o processo, né, que é, nossa, acho que o pior é a documentação, e nós fomos conhecendo pessoas, e aí foi dando tudo certo. Hoje e como foi a escolha da cidade? Porque assim, o país tá, decidir para qual país nós vamos. Mas daí, dentro do país, tem muita opção para escolher. Como foi escolher a cidade? Então, na verdade, a gente não escolheu Águeda. A gente colocou na internet cidades que tivessem mais de 100 mil habitantes. Eu pensei muito na nossa adaptação, né? Eu nasci em Dracena, morei minha vida toda, então eu não queria que fosse uma cidade muito grande, porque eu sabia que a minha adaptação ia ser muito complicada, e tem que levar filho para a escola, buscar, e é mais complicado. Então, assim, a gente queria uma cidade com mais de 100 mil habitantes, tipo Prudente, a gente pensava 200 mil, e aí pesquisamos. Aí achamos Leiria, era a nossa primeira opção, segunda era Viseu, e aí a terceira era Aveiro, que a Águeda é distrito de Aveiro. Aqui é tudo muito complicado. Distrito, a gente pensa Dracena e Jamaica, né?
mas não é bem assim aqui. Bairros é totalmente diferente. É tudo diferente. Tá? Mas é uma cidade, é uma outra cidade. E aí a gente pesquisou essas 3. Aveiro era uma coisa muito distante para mim, porque é uma cidade muito turística. E aí eu pensei, nossa, vai ser muito caro o arrendamento, porque aqui não é aluguel, é arrendamento. Cara, é tudo muito diferente. E aí eu falei, bom, então vamos para Leiria ou Viseu. Viseu tem um arrendamento mais baixo. Mas o que aconteceu? A gente contratou uma relocation, que é uma profissional que faz esse papel para imigrantes que eles procuram, né, um apartamento, uma casa, um imóvel, e aí faz esse trâmite de fazer o contrato de locação e tudo mais. E aí nós contratamos, e aí tivemos um probleminha. Ela, um pouquinho antes de dar o tempo de vir, ela só mandou um apartamento, que era em Águeda. E a gente já tinha pago para ela pela busca do imóvel, né? E aí a gente ficou desesperado, porque aí nós fomos pesquisar na internet Águeda, meu Deus, uma cidade do tamanho de Dracena, 46 mil habitantes. Só que aqui também, igual eu falei, é tudo muito diferente. É diferente de Dracena. Dracena, aí tem as cidades vizinhas, Tupi Paulista, Junquerópolis, Ouro Verde. Aqui as cidades são juntas. Então, assim, você nem sabe quando começa outra cidade. Na verdade, são bairros, mas não são bairros, não é dentro da mesma cidade, entende? Entendi. A nossa, que eu ainda fico muito confusa, porque às vezes eu falo assim, você mora em Águeda? Fala, não, eu moro em Ois. Aí eu falo, meu Deus, não é em Águeda, Ois? Mas não é Águeda, mas é colado em Águeda, sabe? Entendi. Então, assim, na verdade, a cidade fica muito grande, porque tem várias cidadezinhas em volta. Não tem aquele esquema de sair para rodovia para chegar em outro município, afins. Não, é tudo coladinho. E daqui, assim, ó, você sai, tem muitas cidadezinhas, tudo junto. Você nem sabe. Você vê pela placa, assim, que você agora já está em outro lugar, e aí já está em outro lugar, entendeu? Uau. Então, na verdade, se torna bem grande a Águeda. E aí, quando eu pesquisei, falei, bom, é muito linda a cidade, é super turística também, toda decorada, do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu pedi a Deus. Então, assim, eu me apaixonei por Águeda, porque eu acho muito parecido com Dracena, a adaptação foi muito tranquila e é muito linda. Eu fiquei sabendo, acho que aí tem a história do Papai Noel, que acho que é o maior do... É o Pai Natal que eles falam, né? Papai Noel. Aqui tem o maior e o menor Papai Noel do mundo, tá no Guinness Book. Uau, que legal! Então, assim, agora no Natal, passa milhões de pessoas do mundo inteiro que vêm visitar. E aí teve a semana retrasada, né? Eles acenderam a luz do Pai Natal. E aí, a semana passada, teve alguns desfiles, parada de Natal, foi bem bonito também. Que legal. Ô, Gé, e qual foi, assim, o primeiro choque que você sentiu? Tipo, cheguei, meu Deus, e agora? Olha, às vezes eu me pego pensando se eu soubesse que seria assim, se eu teria vindo, sabe? Daí a gente tem uma visão totalmente diferente, nossa, completamente diferente. Eu pensava assim, não, eu vou chegar lá, eu vou trabalhar no que tiver, depois eu entro na minha área e não tem problema nenhum. E aí, quando chega aqui, é tudo muito complicado. Primeiro, a documentação. Você não tem todos os documentos. A gente tem uma advogada que trata disso, então, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Você tem o NIF? O NIF é o CPF do Brasil, né? Você tem NIS, que é na parte da saúde, tipo o SUS. E aí as pessoas, mas você tem, como é que você fez? Falo, olha, eu tenho uma advogada que fez para mim. Então, assim, eu não sei, eu sei que as pessoas falam, mas você acha, elas cobram muito caro. Realmente, a gente está pagando muito caro, até hoje ainda a gente paga, porque é parcelado os serviços e ainda foram muitas coisas, né? Tem a nossa morada que tem que trazer do Brasil para cá, tem vários documentos que a gente precisa. E aí, quando você chega aqui, tem documentos que ainda não saiu. Sai o meu, mas não sai do Elias, sai da minha filha, não sai do meu filho. E aí, por exemplo, não é qualquer lugar que vão te pegar sem documento, sem algum documento, entendeu? Então, assim, aí já fica complicado, porque você não vai conseguir emprego em qualquer lugar fácil, porque você não tem documentação. E aí, assim, quando você começa
um negócio, né? Todo mundo fala que como é difícil abrir um negócio fora do país. É muito burocrático, é outra documentação, porque primeiro você nasce de novo, né? E aqui, assim, tem que fazer toda a documentação, e depois disso, você vai abrir uma empresa, você tem que ter todo o seu documento para abrir a sua empresa, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, pensei muito se eu ia abrir a empresa de fato, logo de imediato, né? Mas as coisas foram acontecendo. Deus é maravilhoso. Eu percebo que as pessoas que chegam aqui não conseguem, assim, já de imediato abrir. Nossa, é a minoria. Todo mundo fala, principalmente no ramo da beleza. As pessoas, quando eu falo, às vezes, por exemplo, viajante, que eu vou comprar um produto que eu falo que eu já abri, falam, nossa, que legal. Todo mundo que chega acaba migrando para outra área e às vezes desiste da profissão. E eu consegui, assim, não foi fácil, muitos dias de desânimo, o começo é muito complicado. A discriminação aqui, eles não, para brasileiros é complicado. É real essa história de que eles não são nossos fãs mesmo, assim? É real? Eles não são fãs da gente mesmo? É assim, ó, porque na verdade, quando os brasileiros e as brasileiras começaram a vir para cá antigamente, elas vinham muito para prostituição, né? Dançar. Entendi. Então, assim, muitos ainda têm essa visão de brasileiras. Principalmente se arruma muito, se é muito bonita, chama atenção. E eu percebo, os portugueses, eles falam mesmo, assim, quando eu estou dentro da barbearia, né, meu salão agora é numa sala do fundo, então eu tenho muito contato com portugueses e eles falam, as mulheres brasileiras são muito mais bonitas, são atraentes, eles falam, sabe? Então, assim, eles têm essa visão. E aí, automaticamente, as portuguesas não gostam de brasileiras, porque antigamente eram as que estragavam os casamentos, enfim, né? Era muito nesse sentido. E aí, depois, as coisas, né, foram... Hoje tem, nossa, aqui em Águeda, eu só vejo brasileiro, meu Deus, tem muito, eu nem sei qual que é a proporção. Lógico que, quando a gente olha na internet, tem muitas pessoas que estão ilegais, não entra na estatística, mas até quando eu tinha pesquisado, 35% da população de Águeda são brasileiros. Então, olha só a quantidade. Mas acende a luz. E, então, assim, é muita gente, muitos brasileiros. Mas aqui tem muitas histórias, assim, de brasileiros que vieram para cá e aí eles alugam, né, arrendam um imóvel mobiliado. E aí, quando vão, aí eles ou vão para outros países, porque aqui é uma porta de entrada, né? Aí eles vão para outros países, Espanha, que está aqui do lado, e aí um dia antes eles vendem tudo, todos os móveis. Não acredito! Tem muito, faziam, hoje não fazem mais, porque hoje para você ter uma conta bancária aqui é tudo muito complicado, sabe? Mas antes era fácil, você chegava, abria uma conta, fazia um financiamento de um carro, e aí eles pagavam um pouco das parcelas, aí resolvia ir para outros países, abandonava o carro e ia embora. Ou vendia o carro. Olha, era assim, eles têm muito preconceito. É complicado, assim, a gente já passou por várias situações. Se for nesse sentido, então algumas coisas são com fundamento, né? Não é de graça. Ô, Gê, e como que foi, assim, por exemplo, para você se planejar para ir? Então, assim, eu quero ir. Porque tem muita gente que vai ilegal, ou que já dá entrada na documentação, já vai com visto. Eu não sei se aí precisa de visto, né? Precisa. Precisa de visto, como que funciona? Se esse visto sai enquanto você está no Brasil, ou você precisa chegar para esse visto sair. E principalmente, por exemplo, você que foi com uma ideia da possibilidade de abrir um negócio. Como que foi para vocês, assim, essa burocracia? A advogada que orientou vocês nesse caminho? Isso. A nossa advogada, a gente fazia a chamada de vídeo, né? Então, a gente explicou tudo, o que a gente ia fazer aqui, né? Para ela ver a melhor forma de nós virmos para cá. Ela é daí, então? Ela é brasileira, mas ela mora aqui há muitos anos já. Entendi. E aí foi uma indicação de uma outra pessoa do ramo da beleza aqui. E aí ele falou, olha, minha advogada é muito boa, entra em contato com ela que você vai gostar. E realmente, assim, quando a gente conversou com ela, explicou toda a situação, demoramos um tempo, né? Estava no fim do visto, agora não tem mais esse visto, que é o visto de procura de trabalho, que 90% dos brasileiros vinham para cá com esse visto antes. Só que esse visto ele só dá direito a você vir para
arrumar um trabalho, você não pode abrir o seu espaço. Você precisa de um contrato de trabalho. Fica restrito a isso. Isso, e se em 90 dias você não conseguir um contrato de trabalho, você tem que voltar. Né? Então, você passa os 3 meses aqui procurando, e se você não conseguir, você tem que voltar. Esse visto já tirou, não tem mais agora. Assim, ó, as leis mudam muito rápido aqui, tá tudo muito complicado, as pessoas estão desesperadas, mas assim, mais uma coisa que eu entendo, muitas pessoas chegavam, ficavam ilegais e continuavam ilegais. Né? E não ia atrás por exemplo, de contribuir com o país, né? Porque esse é o interesse. E aí vão trabalhando. Então, assim, a gente, igual eu te expliquei, a minha advogada, ela fez todo os trâmites da nossa documentação. A gente já veio para cá com a documentação do Brasil, já estava tudo aberto, conta bancária, a gente já tinha tudo. O NIF, que é o CPF, né? Praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha documentos. Aí trouxe a nossa morada fiscal antes de fazer a abertura da empresa, porque aqui tem um imposto que é bem alto, o IVA, e aí se você vem com a morada daí, você paga, acho que é 28% de cada serviço prestado. Então, por exemplo, um corte de cabelo, 28% é do governo. Aí, quando a morada fiscal é do Brasil. Então, ela fez essa troca também para a gente, trouxe a morada dos 4 para cá, antes de fazer a abertura da empresa. Aí, assim, ó, a empresa foi muito tranquilo. É muito complicado quando você abre no ramo alimentício. É totalmente diferente. No ramo alimentício, meu Deus, são anos para você conseguir abrir um negócio. Mas na área da beleza é muito tranquilo, contanto que você pegue que você abra um espaço que tenha já esteja tudo certinho, porque assim, tem lugares que, por exemplo, você tem que o nosso prédio, quando nós fomos alugar, ele só tinha a parte de venda. Então, por exemplo, eu poderia vender roupas, vender sapatos, vender bolsas. E aí tinha prestação de serviço, mas não estava ainda tão certinho, focado no ramo do cabelo, corte de cabelo, nananana. Então, a gente teve até isso tem aí, porque aqui você aluga um prédio e aí você faz o que você quiser ali dentro. Não, aqui não. Aqui ele tem que estar já tudo certinho para esse ramo. E a gente teve tanta sorte que a gente arrendou ele, e depois que a gente foi entrar com a documentação, a gente viu que ele já era antigamente um salão de cabeleireiro. Então já muito. Tinha toda a documentação certa, então para nós foi muito tranquilo para poder arrendar ele e começar a trabalhar. Gente, é tudo muito diferente, né? É muito diferente, é tudo diferente. Aqui, ó, a gente quando entrega um imóvel, você não precisa pintar o imóvel para entregar. Eu lembro da sua jornada aqui com a pintura do seu último imóvel. Foi muito complicado. Aqui não, aqui, ao menos que você tenha mudado muito a cor, e às vezes mesmo assim você não precisa pintar. Só se ele estiver muito destruído, né? Mas se não, tiver tudo certinho, e, por exemplo, quando você arrenda, muitos imóveis já vêm com um móvel dentro. E aí você facilita também, né? Sim, nossa, aqui eu escutei tanta gente quando eu abri a barbearia, que eu postei, todo mundo, nossa, foi a barbearia mais linda que vocês já abriram, vocês investiram demais. E eu pensei, foi a vez que eu menos investi. Já tinha balcão, já tinha mesa, já tinha várias coisas, sabe? A parte de iluminação, a gente gastava muito com iluminação da barbearia, porque tem que enxergar muito bem, não tem jeito nesse ramo, né? E aí a gente gastava muito com iluminação. Aqui já tinha tudo pronto. Ô, Gé, e aqui em Dracena a gente te conhece como a Jéssica cabeleireira, terapeuta capilar, influenciadora da Gold Spell. Assim, são muitas vertentes de Jéssica, mas dentro de um mesmo nicho. Quem que é a Jéssica aí em Portugal? Segue as mesmas coisas? As mesmas coisas. Eu cheguei, né? E aí a gente chega, gente, é nascer de novo. Eu não tenho prato, eu não tenho copo, eu não tenho talher, eu não tinha nada, né? E a sorte é que nós arrendamos um apartamento mobiliado, né? E aí a gente começou assim, vamos lá. E assim, mas são coisas baratas, gente, mas somos 4. Então, assim, são 4 lençóis, 4 toalhas de banho, 4 tudo, sabe? Então foi bem complicado. E o nosso dinheiro, ele não vale nada aqui. É 6,5 vezes a menos.
né? Então, assim, você pode juntar o que for aí, quando chega aqui, não é o suficiente. Então, assim, a gente chegou, nós vamos comprar o básico para casa, vassoura, rodo, pano de chão, produto de limpeza, essas coisas. Aí, a nossa prioridade, vamos montar a barbearia, né? A gente precisa trabalhar, porque, assim, o nosso foco principal é a prótese capilar. Foi por isso que a gente veio, para trabalhar com prótese. Então, vamos montar a barbearia. Montamos a barbearia, já ficamos assim, né? Aí vamos comprar um carro. Por quê? Porque assim, a gente também faz esses serviços a domicílio, né? A gente já fazia aí. A gente ia a São Paulo, né, na capital, aplicar prótese. E aí, aqui a gente faz a mesma coisa, a gente não sai de Lisboa. E Lisboa é 3 horas e meia, mais ou menos, daqui. E a gente vai sempre para lá. E aí precisava de um carro que não fosse assim tão velhinho, porque tem que viajar, né? Então, compramos o carro. E aí, assim, ficamos no limite, não tinha mais dinheiro para nada e vamos começar a trabalhar. E aí foi muito engraçado, porque eu lembro, a gente montou a barbearia e abrimos na terça. Foi muito fraca, na quarta, muito fraca. Na quinta, acho que atendeu 1 ou 2 pessoas. E aí eu lembro na sexta-feira, o Elias acordou e disse assim: sextou, amor, vamos que vai estar cheio. Eu acho que, eu não lembro se atendeu alguém. Se atendeu foi uma pessoa. E aí ele entrava na câmera da barbearia aí de Dracena e lotada. E os clientes mandando: Elias, eu tô com saudade de você, tô aqui, você não tá. Menina, deu uma crise. Que desespero. Aí eu falei: não, amor, calma. Tem um barzinho ali na esquina que é lotado de homens. A gente sai daqui na sexta, né? A gente sai daqui, vamos lá no barzinho entregar uns cartãozinhos. Chegamos lá, ele entregou, e aí os caras: o que é isso aqui, prótese capilar? Aí ele foi explicar, né? E aí os caras, assim, zoando: é peruca, sabe? E aí a gente pensou: cara, a gente é tão conhecido no Brasil, sabe? Tantas pessoas procuravam a gente, sabe? E já teve até cada situação de chegar na casa, assim, de alguma pessoa para aplicar prótese, a pessoa falar: nossa, eu te assisto! Nossa, sabe? Tinha um reconhecimento. E aí chega aqui, as pessoas riem de você, e aí o Elias falou: eu não vou aguentar ficar aqui. E aí começou. Aí a gente acordou, assim, vai ser difícil, né? E aí as coisas foram acontecendo. Olha só, aí depois disso a gente pensou: nossa, se a gente aplicar prótese, vai ser só em brasileiros. Não, a gente aplicou próteses mais em portugueses do que em brasileiros. Jura? Sim, o pessoal abriu muito a mente aqui, sabe? Porque, assim, aqui eles são muito, assim, reservados para muitas coisas, sabe? Muitas coisas ainda não evoluíram, mas tem muitas coisas que eles são mais evoluídos que a gente, sabe? E aí o pessoal começou a entender o que era prótese, porque, assim, ó, na verdade, eles nem entendem o que é. Eles nem sabiam. Ainda aí, tem muitas pessoas que falam: o que é prótese, né? O que é prótese, Jéssica? É uma micropele bem fininha, transparente. A gente tem vários fiozinhos de cabelo. E aí a gente tira o molde da calvície do nosso cliente, né? E aí ela é colada. E aí, quando a gente cola, lógico, a gente tem que estar batendo a cor, né? Se a lateral do nosso cliente vamos supor, um castanho médio com 30% de grisalho, e em cima tem que ser idêntico, porque aí o cabelo ele entra, se conecta e fica perfeitinho, e a pessoa pode ter uma vida normal. Então, pode cabecear uma bola num jogo de futebol, nadar, pular de mergulhão, ela não vai soltar, contanto que ela faça as manutenções periódicas, né? E cuide, né? E de quanto tempo, mais ou menos, essa manutenção? Só porque, assim, fica colado e, tipo, pode seguir vida normal? Sim, vida normal. Aí, a gente fazia manutenção, tinha clientes de 1 vez por semana, tinha clientes de 15 em 15, e tinha clientes de 1 vez por mês que não tinha pele oleosa. Mas o normal era de 15 em 15. Por quê? Isso foi uma coisa também que a gente ainda está se adaptando. Porque aqui é frio demais. Hoje, inclusive, está 4 graus. Ai, que inveja. Semana passada fez 0 na madrugada. Aí estava 2 na hora que nós acordamos às 7 da manhã. Então, a prótese, ela adere muito bem, as pessoas têm pouquíssima oleosidade e não transpiram. Então, assim, a gente percebeu que está dando 3 semanas,
As pessoas, uns voltam, outros não ainda, porque ainda tá tudo certo. De tirar para fazer a manutenção, porque ela tá fixa ainda, mesmo com o produto próprio. Então, assim, é isso. E aí, depois que as pessoas começaram a entender o que é prótese capilar, lógico, tem muitas referências, né, de pessoas no Brasil que fazem esse trabalho lindamente, e aí muitas pessoas já ouviram falar, mas também nunca pegaram, né, já, assim, era uma coisa distante, porque aqui tem pouquíssimos profissionais que fazem esse trabalho, e aí a gente começou a mostrar e explicar. E olha, nisso a gente já andou aí, eu acho que umas 10, 11 cidades aplicando prótese já. Que legal, muito bom. E como foi para as crianças que não são crianças, né, se adaptarem ao novo país? Escola, muda alguma coisa, ano letivo, como que é? Só para finalizar o nosso assunto, aí a gente abriu a barbearia e aí não sobrou dinheiro para montar o salão. Eu tinha um espacinho, mas ainda não tinha para comprar os produtos e tal. Eu comecei fazendo doces, fazendo bolo. E assim, aqui você não pode vender coisa na rua, cutucar a pessoa e oferecer, é proibido. E aí, nossa, eu sofri bastante nesse sentido, assim, eu não sabia, e aí eu fui oferecendo, e aí tinha pessoas que falavam, não, eu quero, deixa eu ouvir. Menina, e eu entrava no carro e chorava. Assim, eles são, é o jeito deles, eles parecem, são muito grossos, sabe? Mas eles são assim, não é porque sou eu, ou porque é brasileiro, mas eles são assim, sabe? Bem... parece estúpido, mas é o jeito deles, sabe? É a cultura então, mesmo, né? A cultura deles, né? E aí foi isso, assim. Mas depois, graças a Deus, eu consegui abrir o salão. E aí agora, graças a Deus, assim, as pessoas começaram a me procurar muito rápido por rede social. Aqui ainda usa muito Facebook, muito. O pessoal usa muito mais o Facebook do que o Instagram. Instagram é muito pouco aqui. E o pessoal ainda... não usa muito o WhatsApp. Agora começou. Mas é mais pelo Messenger que o pessoal manda ou por mensagem de texto normal. Nossa, e aqui a gente nem usa Facebook, Messenger, então misericórdia. E e-mail. Aqui, se eu quero falar com a professora do meu filho, eu tenho que mandar um e-mail para ela. Então, muito complicado. Teve que voltar um pouquinho aí no tempo nessa parte. Né? Aqui é muito evoluído para muitas coisas, mas tem muitas coisas que é atrasado. Mas então, a escola, né? Vamos lá. Assim, a adaptação é bem complicada, é tudo diferente, é tudo. Primeiro, gente, a língua é a mesma, mas eu vou te dizer que eu entendo melhor o espanhol do que o português daqui. Eles falam muito rápido, e assim, eles têm um jeito de falar. Tipo, não é. As letras, por exemplo, o K, letra K, é capa. Então, é tudo diferente. Então, assim, as crianças, né, que não são crianças, eles estão sofrendo muito na escola, principalmente o inglês, que aqui é fluente. Os alunos da sala da Isa, eles falam só inglês na sala. Fluente, normal, sem pensar, normal, como a gente está falando aqui. E aí, o inglês é muito mais fraco, até porque também a gente não tem muito esse contato aí com pessoas, né? Aqui, gente, eu não tenho noção de quantas pessoas, de quantos países a gente já atendeu. A imigração aqui é muito grande. Olha, já atendemos, sei lá, do Nepal, Alemanha, Suíça, esses países perto da Espanha, é comum, é diariamente atendendo pessoas. França, nossa, chegou uma cliente minha francesa que não falava nada em português. Meu Deus, é na mímica ou no tradutor, né? Gente, imagina os perrengues que passa. A grande maioria falam pelo menos o inglês. Então, assim, eu sinto muita falta, muito. Outro dia parou um cara lá na porta e falou pro Elias, né? Do Speak English, eu já dei risada. Eu falei, meu Deus do céu, lascou. E aí, assim, a gente vai no Google e pergunta, e aí o Elias escreve lá, como você vai querer o seu cabelo? Não, é bem complicado. Muito bom. E ele perguntou se ele queria um coffee, e ele ficou se achando que ele conseguiu se comunicar. Mas isso a gente brinca, mas assim, faz muita falta. E olha que minha filha fez FISC, estudava no DASC,
E aí a gente vê a diferença, como é, quando você tem contato diário com pessoas que falam, né? Então, eles sentem muito. Eles, em inglês, são, acho que 4 provas, para ouvir, para interpretação, para escrever, enfim. Eles têm bastante dificuldade no inglês, as professoras entendem, mas não tem muito o que fazer, né? A sala, que nem na sala da Isa, eu acho que a única aluna nova é ela, então só tem ela com mais dificuldade, né? O Tomás também, acho que é o mais novo que entrou esse ano, porque aqui o ano letivo começa em setembro, né? Então acabou de começar. Acabou de começar as aulas. Aí eles têm vários, acho que 3 vezes férias no ano. Tem as férias agora no Natal, depois tem férias na Páscoa, e depois as férias fim de junho e julho inteiro, agosto, que é onde começa, que aí termina Aí o ano e começa então, de novo. tem 3 férias no ano. Então, o ano começou agora aqui. Então, imagina a dificuldade. Começou as aulas em setembro, nós estamos em novembro. Eles estão tendo muita dificuldade ainda. O primeiro momento era entender as palavras, porque, assim, tem muitas palavras que é a mesma, mas tem totalmente... Sentidos diferentes. Nem a primeira vez que um rapaz chegou lá na barbearia, ele falou assim para mim: não, deixa eu ver isso aqui. Aí eu tinha passado uma pomada na cabeça dele, aí ele falou: deixa eu ver isso aqui. Ah, eu vou ver se eu compro essa cera pro meu lugar ficar, pro meu cabelo ficar no sítio. Falei, gente, no sítio? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que ele tá falando? Aí depois eu fui na escola da minha filha e o professor falou: não, ela tá no sítio certo. Aí eu falei, acho que é No lugar certo. E assim, eles usam sítio para tudo. Qualquer coisa que eles vão mexer, deixa eu ver aqui, está nesse sítio. Então, tudo. Né? E tem muitas palavras. Açougue aqui não existe, é talho. Talho. É que não é nem parecido, né? Não, Não tem nem... descarga. Acho que é autoclismo. Autoclismo? É. Ai, deixa eu dar uma autoclismo aqui. Não, gente, não dá. Então, e tem palavras que sim, você entende na hora. Tipo, sanita é vaso sanitário, que nem autocarro é ônibus, telemóvel é celular. São palavras que já faz mais sentido, já faz né? Então, qual que é o número do seu telemóvel? Na hora você já entende ali, né? Mas tem palavras assim que não tem nada a ver. E aí você fala, meu Deus. E eles têm muitas gírias. Por exemplo, você corta um cabelo ou faz uma escova, aí você fala, e aí, você gostou? Eles falam, tapiche. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, tapiche? Tá legal. Então, assim, é muito complicado. Aí eles falam muito rápido, aí eles têm uma dicção muito diferente. Tem sotaque também, né? Oi? Tem sotaque também, né? Sotaque. E aí, assim, é outra coisa que eu acho muito engraçado. Quando você chega num lugar, em vez deles falar podem entrar, eles falam força, força. Você pensa, força? Gente, eu ia apanhar demais aí. No começo. Agora eu já entendo. Senhores de idade, eu tinha muita dificuldade de entender. Até porque eles iam falar, por exemplo, assim: olha, vai lá em tal loja comprar tal coisa que vai ficar mais fácil. E eles falavam o nome da loja. Aí eu não sabia se eu não estava entendendo o que eles falavam. Ou, sabe, misturava tudo, assim, os mercados, né, tem todos os nomes diferentes, então, tipo, vai ali na Intermarché comprar tal coisa que você vai encontrar no sítio, e aí eu falava, meu Deus do céu, o que ele tá falando? Eu falava, hã? O tempo todo, eu não entendia nada, e agora a gente já tá super acostumada, entende tudo que fala, eles falam rápido, agora já dá para entender bem. E aí a escola também foi complicada. Pode falar. As crianças também foi muito complicado na escola para entender o que eles, né, o que os professores... Você imagina, se no dia a dia já é difícil de entender, você imagina o professor ensinando química, física, matemática, então as crianças... Inglês, sem você entender quase nada. Aí você falava assim, quando ela chegava na escola, mãe, se eu não entendo nem o português daqui, imagina inglês. Eu não conseguia entender professora de português de Portugal ensinando inglês. Que era difícil. Bem complicado. Mas agora eles já pegaram bastante o jeito. Mas é muito rígido as escolas. É muito difícil. O ensino é muito bom e eles têm muita dificuldade. Então, isso é muito legal, porque é público, né?
Você falou sobre a questão do ano letivo começar em setembro. Aqui em setembro o ano letivo tá quase acabando, né? Eles perderam o ano ou eles começaram no ano que, por exemplo, aqui seria o ano subsequente? Tipo, aí Eles você estava no perderam. segundo, né? Sim. Então ela não foi pro terceiro, ela voltou pro início do porque segundo. assim, ó, a gente até pensou na possibilidade de tentar fazer alguma coisa para eles continuarem estudando online aí no DASC para fazer as últimas provas e ter, né, no histórico escolar o segundo completo e aí eles começarem aqui no terceiro. Mas eu já sabia da dificuldade que era, porque assim, eu já sabia que aqui o ensino é muito puxado, né? Então, imagina, ela entrar já direto para o terceiro e ver matérias que ela nem viu aí, e ia ficar muito pior. Então, assim, isso foi um sofrimento para ela muito grande, porque no final do ano que vem ela estaria se formando. Então, para ela foi bem complicado. O Tomás, um pouco mais novo, está no 7º ano. E aqui também muda, tá? Aqui não tem primeiro colegial, segundo colegial, terceiro. Aqui é 11º, 12º. Continua. O 10º é o primeiro colegial, o 11º é o segundo colegial e o 12º é o terceiro colegial. E aí, então, é muito difícil para ela. Ela é a mais velha da sala, o Tomás é o mais velho da sala, porque eles tiveram que voltar. E aí assim, mas é o que tá, para eles se adaptarem mesmo, né? Porque realmente é bem difícil. O Tomás sempre foi muito bom em matemática, então matemática ele se destaca na sala, mas tem muitas matérias que ele tem muita dificuldade. Hoje e se hoje alguém falasse assim, vamos embora de volta pro Brasil? Ai, fala 2 vezes não. Jura? Eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Eu tô muito feliz aqui, sabe? Tudo isso já foi um sonho para mim, né? Completamente diferente do que eu sonhava, porque a gente tem uma visão daí, chega aqui é totalmente diferente. Mas assim, aqui a possibilidade de você conhecer outros países da Europa. Gente, olha, eu sou louca para ir para a China, né? Porque a gente fabrica prótese capilar e as melhores próteses do mundo são as chinesas. Então eu tenho loucura para conhecer as fábricas de prótese capilar da China. E aí teve uma época que eu fiquei cotando para a gente ir para a China. Se eu não me engano, estava dando 50 mil reais para a gente ir para a China. Ai! E aí, daqui, outro dia, aqui outra coisa que é diferente, a gente chama, o proprietário do nosso imóvel é o senhorio. E isso é uma coisa que eu não consigo mudar, eu até já ia falando, eu lembrei. O nosso senhorio lá da barbearia, ele foi para a China esses dias. Ele chegou lá e falou: semana que vem eu vou para a China. E aí eu falei: poxa, achei o máximo. Falei: caramba, o senhor, quando precisar de alguém para carregar, brinquei, né? O senhor, quando quiser alguém para carregar as malas, me contrata, que eu tô pronta. Aí ele deu risada, aí eu contei para ele que eu sempre tive vontade. Aí ele falou assim: isso é tão barato? Aí eu falei: como assim? Aí ele falou: imagina, aqui para você ir para a China e voltar é 1.000 euros. Aí 1.000 euros, para você ter uma noção, tipo, é um arrendamento, um mês de aluguel praticamente. Dependendo, lógico, do aluguel que você vai pagar. Por exemplo, a gente pagava no outro, que era muito caro, que a gente também se mudou de casa, né? Depois a gente fala disso. A gente pagava 950 euros. Então, quer dizer, era um mês de aluguel. E aí que dá para você ir para a China. Imagine, do Brasil, 50 mil reais. Então, assim, aqui a possibilidade de você conhecer outros lugares. A Espanha, eu tô, sei lá, 2 horas da Espanha, é aberto, é igual o Paraguai e Brasil, você entra e sai tranquilamente. A gente, outro dia, foi aplicar uma prótese, faltava acho que 20 quilômetros para entrar na Espanha, mas aí já estava tarde, nós viemos embora. Então, assim, é muito barato. Passagens aéreas para a França, Espanha, os países da Europa aqui, principalmente, é muito barato. Então, assim, é uma bagagem enorme para os meus filhos, para a gente também, né? E assim, o ganho aqui, né? Quando você converte o valor, você vê que, assim, é a mesma coisa do Brasil, não muda. Muitas coisas, quando a gente vai comprar, você converte, você fala, cara, é o mesmo valor do Brasil, né? Não tem diferença. Só que o poder de compra é maior. Por exemplo, né, um corte de cabelo aqui, né, masculino, de 12 a 15 euros.
vamos por aí, 15 euros, que é o mais comum que o pessoal pratica, né? A Ingracena é R$ 35. Eu lembro que eu amo o Kinder Bueno, e aí às vezes eu ia no mercado e falava, não vou comprar não, porque não é para mim, é eu, Elias, a Isa, eu tô em casa, a gente, todo mundo gosta. E aí um Kinder Bueno, sei lá, quanto tá? Uns R$ 5? Imagina, 9 alguma coisa, acho que dependendo Então, do lugar que você compra. ou Em nome de seja, Jesus. então assim, aí com um corte masculino, R$ 35, você vai comprar aí 3 Não compra para família. E aí aqui é 99 cêntimos. Então, por exemplo, um corte de cabelo a 15 euros, você compra 15 Kinder Bueno com corte. O poder de compra aqui é muito bom. É tão engraçado. Eu escutei, quando eu estava pensando em vir para cá, uma pessoa falou assim, olha, aqui todo mundo tem celular bom e carro bom. Porque é muito barato para comprar. Tipo, com um salário, você compra uma TV gigantesca. E aí a gente tem que parcelar em, sei lá, dependendo da TV, quantos meses, às vezes até um ano pagando uma televisão, sabe? Um carro, a gente pagou super barato no nosso carro. E assim, aqui os carros são diferentes, é um Passat daqui, alemão, acho que é. Uhum. E aí, assim, a gente pagou super barato, coisa que no Brasil a gente não ia conseguir nunca, sabe? Então, o poder de compra aqui é totalmente diferente. Então, isso faz a gente querer ficar, sabe? Lógico, adaptação em tudo, na língua, na alimentação. Nossa, o Elias sofre muito. Aqui a carne bovina é muito cara. E aí aqui o pessoal come muito porco, muito frango, e o gosto é diferente. O ovo Jura? é diferente. Aqui, eles são muito cautelosos, assim, ó, não entra, por exemplo, uma quantidade de açúcar. O leite condensado daqui não é doce como o leite condensado do Brasil. O chocolate daqui não é doce como o chocolate do Brasil. Tudo é diferente. Tem um percentual que eles podem colocar, né, em todos os alimentos. O Mac daqui é totalmente diferente do Mac do Brasil. Assim, não totalmente, mas você sente a diferença. Tudo. Aqui, por exemplo, o sal não salga tanto, o açúcar não adoça tanto. Nossa, então... E eu lembro, nos seus primeiros dias aí, eu acompanhando os seus stories, e aí você ia num lugar, comia e falava, não gostei. Aí no outro lugar comia, nossa, não gostei. Nossa, gente, tá difícil achar um lugar bom pra comer. Então, e era isso. E eu falava, gente, não é possível, eu não gosto desses restaurantes. E a gente ia nos restaurantes legal e eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Hoje eu já tô super acostumada. Tipo, eu acho uma delícia tudo que eu provo. E mudou bastante, assim. Eu não sou muito fã de peixe, aqui eles comem muito peixe, muito camarão, muito barato camarão, salmão, você compra super em conta. Mas aí tem a parte de a carne bovina não ser bem cara. Uau! É realmente, assim, é outra cultura, né? É tudo diferente. Mas só para finalizar, né? O Brasil é o Brasil, né? E aí a gente dá muito mais valor quando a gente está fora. Meu Deus do céu, como eu amo o Brasil, nem tinha noção como eu amava. Então, assim, as pessoas aí são carismáticas, são sorridentes. Aqui, você acorda, você fala bom dia, a pessoa fala bom dia. Olha lá se responder. Nossa, e a gente que gosta de conversar, tá lascado. Não, eu sofro demais, menina. Você não tem noção. Meu Deus. E aí, aqui, assim, tem muita questão de... Você abre muito sorriso, a pessoa pensa que você tá dando em cima. Entendi. E meu Deus do céu. Então, eu saio dando em cima de todo mundo, porque eu acordo e falo, bom dia, tudo bem? Uau! Então, a adaptação é completamente diferente. Fora, na hora de falar, que moça tem o sentido mais ou menos de rapariga, e aqui eles só falam rapariga. Eu não consigo chamar uma moça de rapariga. Parece que a gente tá ofendendo, tudo, né? Pensar para tudo, sem pensar para falar, tudo é diferente. Então, eu sinto muita falta. Mas eu não voltaria. Não é por orgulho. Só para visitar. Não, passear, eu tô doida para passear. Mas, assim, é tudo muito lindo, sabe? Aqui é lindo. Você olha uma árvore, é tudo lindo. É realmente você viver um sonho, né? Apesar dos pesares e das dificuldades, é viver um sonho mesmo. É isso mesmo. E o que você mais gostou daí até agora, além das paisagens belíssimas, lindas, maravilhosas? Então, o que eu mais gostei?
Ai, eu gosto de tudo. Assim, ó, quando eu cheguei, eu não gostava de nada. Só que eu vim aberta, sabe? Eu vim aberta aqui. E se eu não tivesse vindo com a cabeça como eu vim, eu tinha desistido no primeiro mês. O Elias falava assim: Meu Deus, se alguém me ligar e falar que tem uma passagem de volta, eu tô voltando. Ele falava, sabe? Então, assim, é muito complicado no começo, mas depois você vai se adaptando. Hoje eu gosto da alimentação. Eu gosto dos passeios, gente, qualquer voltinha no parque, e assim, é tão engraçado, porque às vezes eu posto e as pessoas pensam assim, porque você sabe, né? Vamos lá, no trabalho como digital influencer, a gente posta o dia a dia, né? E aí, nesse dia a dia, a gente põe ali as nossas divulgações, as nossas propagandas, né? Porque se você posta só o marketing, só aquela propaganda, ninguém quer te assistir. Então, a gente mostra o nosso dia a dia, mostra que a gente usa os produtos e tudo mais, e aí, depois você põe. E aí, quando eu mostro o meu dia a dia, você acredita que teve uma pessoa que escreveu assim: Nossa, ela não sai da lavanderia, ela tá ostentando na lavanderia. E eu penso, gente, Nossa, ninguém na sabe. lavanderia ainda, ostentar na Aí lavanderia. eu penso, gente, será que eles não viram que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina? Não, e tanto lugar bom para ostentar, eu vou sentar na lavanderia. Não é isso, né? Aí, por exemplo, a gente foi aplicar uma prótese num domingo, isso ninguém vê, a gente saiu para trabalhar no domingo cedo, no frio, e aí nós fomos para Figueira da Foz aplicar uma prótese. E na volta a gente passou por Coimbra, e lá tem um castelo lindíssimo, Castelo Montemoro Velho. E aí não paga nada para entrar. É um sonho, o lugar é um espetáculo de lindo, sabe? Nossa, é viver as histórias da escola nos livros ali, sabe? E aí você posta fotos lindas, vídeos e tal, e aí as pessoas falam: Nossa, estão rachando de ganhar dinheiro, não para de passear. E aí eu penso, gente, sabe, aqui tem muitas possibilidades de você conhecer lugares sem gastar nada, sabe? A gente foi num parque domingo. Gente, um lugar lindo, tinha uma gruta, tinha tanta coisa bonita. E assim, é um parque, vou sair de casa só, sabe? Então, assim, É é o seu muito complicado combustível essa que questão. você gasta, né? Sim. Basicamente. Então, a vida, a qualidade de vida aqui é outra. É completamente diferente, sabe? Então, assim, nessa questão, eu gosto muito da qualidade de vida daqui. A segurança, né? Aqui, por exemplo, a Dracena é muito seguro, né? Mas, como aqui, mas, por exemplo, a gente tinha que sair para atender em São Paulo. E aí o negócio já era muito mais complicado, né? A gente sabe que é muito mais difícil. Você tem que ficar escondendo seu celular. Aqui não. Em Lisboa já está muito mais complicado. A gente atende lá. Mas mesmo assim, ainda depende. O centro de Lisboa hoje está muito complicado. Mas, por exemplo, tem vários lugares ali que ainda é muito mais tranquilo. A questão da segurança em primeiro lugar, né? E o ganho, o poder de compra, você com uma escova que eu faço aqui, eu consigo comprar várias coisas que aí a gente já não conseguia. Então, é isso que eu mais gosto aqui, sabe? E as paisagens, os lugares lindos que a gente conhece aqui, é tudo muito lindo. Só um minutinho, Gé. Vai acabar a bateria do Note. Senão a gente vai morrer a conversa no meio. Deixa eles colocarem para carregar e eu faço a próxima pergunta, tá? Tá tendo uma obra aqui, não sei se tá dando para ouvir. Não tá dando para ouvir, não. Aí eu fico só babando nas paisagens daí. Coisa mais linda. Aqui é muito lindo. Olha, eu falo assim, todo mundo tem que viver isso aqui, sabe? É muito diferente. Sabe, eu descobri um mundão fora de Dracena. Eu tô acostumada, porque por mais que a gente andava tanto aí, gente, sei lá, eu já conheci tanto lugar do Brasil, mas assim, aqui é muita coisa, é muito diferente. Sabe, aquele filme de Natal que a gente coloca e acha que é só no filme? Não é, E não aqui é é. igualzinho o filme de Natal. Hoje e aqui, bom, eu tiro por mim e de quando a gente se encontra, a gente nunca se encontrava aqui, porque era tudo uma correria, né? Não dá tempo de fazer nada, não dá tempo disso, não dá tempo daquilo. Você acha que hoje existe, nessa perspectiva de poder de compra, de qualidade de vida, existe uma perspectiva muito mais fácil de você conseguir viver bem financeiramente sem se matar de trabalhar aí?
Sim, aqui é muito mais fácil, né? Eu ainda estou muito no começo, só que eu cheguei numa época boa, né? Agora, vindo dezembro aí já, o salão estou com bastante gente marcada para poder fazer cabelo. E aqui o boca a boca funciona muito. Nossa, é muito diferente de Dracena. Eu achei que aqui eu ia chegar, ia colocar lá no Instagram, ia ver se as bombar. pessoas. Na verdade, que esquece. Ainda isso é uma coisa bem mais antiga. Mas assim, uma que veio, fala para a mãe, para a tia, para a vizinha, para a amiga, e aí elas vêm todas, e aí começa. Então, assim, foi muito rápido, né, que as pessoas ficaram sabendo de mim. E assim, a mão de obra aqui é muito ruim. A gente vem morar numa cidade muito boa de trabalho. Aqui tem muitas fábricas. Aqui, se você chegar a entregar seu currículo, tem fábrica que não faz nem entrevista, eles já te pegam. Já contrato. Então, assim, tem muita falta de mão de obra. E no ramo da beleza, eu percebo que as melhores, não, lógico, não generalizando, mas as melhores são as brasileiras. Eu não sei, assim, a gente tem um jeitinho, sei lá, sabe? E também eu acho que a questão de se qualificar, fazer vários cursos, né? A gente tem mais isso. Eu percebo que nem nessa parte da mão de obra é muito complicado. Então, quando você faz o seu trabalho com excelência, não falta clientes. Então, assim, eu percebo que aqui, quando o Elias, nossa, porque assim, ó, o sonho sempre foi meu, né, de ir embora do país, nunca foi do Elias. E muito menos dos meus filhos, coitado, eles não queriam. E é muito engraçado, porque a Isa fala assim: eu vim para cá, quando alguém pergunta, por que você veio para cá? Ela fala, porque eu sonho da minha mãe. Porque minha mãe quis e eu sou menor de idade. E eu tive que ir junto, né? Então é muito engraçado. E aí, quando o Elias reclamava e ele falava, eu não vou aguentar ficar aqui, olha a barbearia, não tem cliente como lá. E eu vim assim, igual mãe, né? Olha lá, eles não gostam de brincadeira, pelo amor de Deus, que o Elias tem umas brincadeiras pesadas. E eu falava, pelo amor de Deus, olha, Jesus amado. Depois eles chamam, aqui não chama polícia, chama GNR aqui, né? GNR. E aí eu falava para ele, olha, vai chamar GNR pra gente, pelo amor de Deus, cuidado com as suas brincadeiras. Então, ele teve que mudar demais, sabe? Total, tudo. Mas, assim, eu vejo o potencial que a gente tem aqui de crescimento, sabe? Primeiro que a gente chegou com uma coisa que é uma novidade. Tem algumas pessoas, alguns profissionais de prótese aqui, mas é muito pouco, muito, assim, pouquíssimos que a gente sabe que tem, e muitos deles também não fazem um bom trabalho. Lógico que tem os que fazem, mas assim, eu sei que Portugal e Brasil não se comparam, olha o tamanho, né? Mas assim, tem a Espanha aqui coladinho, tem outros países que dá para a gente trabalhar também, e que mesmo assim, né, nesse ramo exatamente de prótese capilar, são muito poucos profissionais atuando. Então, assim, eu vejo nosso potencial aqui de crescimento. E assim, aqui você, com salário mínimo, se duas pessoas, um casal, cada um ganhando um salário mínimo, vive bem. Vive bem mesmo. Porque aqui, por exemplo, você pega aqui o salário mínimo deve estar em 980 euros. Então, assim, você paga ali um arrendamento de 400, 500 euros, aí a alimentação aqui é muito barata, 300 euros você come super bem um mês. Uau. Um casal, tá? Não tô falando de 4 pessoas, que nem é o nosso caso, que come 4 adultos aqui praticamente, né? Mas come tranquilamente, assim, mas nossa, esbanjar mesmo. Aí o transporte é muito barato, que nem meu filho estuda numa escola que é 19 quilômetros daqui. Mas aí o transporte eles pagam, o Tomás não paga nada. A Isa estuda na frente da nossa casa, a escola é de frente. Só atravessar.
É atravessar a rua. E aí, então assim, aqui você vive muito bem, energia, água não é caro. E aí, então, assim, praticamente um salário paga quase todas as despesas. As E contas 900, básicas e você é, fica com... assim, se você tiver 500 euros, que é meio salário, sobrando num mês, meu Deus, dá para fazer muita coisa aqui. Você compra muita coisa. Então, assim, dá para viver muito bem aqui com um casal com 2 salários, sabe? Então, assim, aqui o poder de compra, igual eu sempre falo, é muito bom. Então, dá para crescer muito aqui. Só que tem que aguentar. Porque, assim, ó, a saudade de tudo, sabe? Eu sinto saudade das mínimas coisas. Que quando a gente está longe, a gente dá valor, né? Então, assim, isso é complicado, é difícil. Olha, no começo, eu peguei para mim a obrigação de fazer dar certo, porque o sonho era meu. Porque era o sonho da minha mãe. Então eu não podia chorar. Quando eles estavam, nossa, se descabelando, o Eliso, o Tomás, a Isa chorando, eu tinha que ser a fortaleza deles, né? Então, assim, foi muito complicado para mim, porque aí às vezes à noite eu entrava no banheiro, tomava banho e chorava. Aí às vezes eu saía na rua comer os bolos, e aí uma pessoa gritava comigo, me maltratava, e eu pensava, gente, o que que eu fui fazer da minha vida? Eu tinha uma vida tranquila, confortável, e fui aí me aventurar. E aí depois eu pensava, poxa vida, ainda bem que eu fiz isso, sabe? E nossa, então assim, hoje eu tô muito feliz. Não pretendo voltar tão cedo, lógico que eu tenho casa aí no Brasil, tenho o salão continua aí, a barbearia, né? Tá tudo aí, mas por enquanto tô muito feliz aqui. Vou passear em breve, se Deus quiser. Muito bom. E, Gé, como vocês foram para uma cidade nova, não conhece ninguém, não conhece nada, isso muda a dinâmica familiar também, porque antes, aqui em Dracena, por exemplo, vocês têm amigos, sai aqui, sai ali, faz isso, faz aquilo. Como que você percebe que ficou a dinâmica familiar de vocês? Melhorou? Melhorou. A gente ficou muito mais unido, né? Chegou aqui, a gente fala muito para Isa e pro Tô, né? Porque irmãos, aquele trupé. E aí nós chegamos, nós fomos morar era um apartamento também, só que um T2, né? Que é 2 quartos. E aí eles dividiam o quarto. Então, assim, meu Deus do céu, aqui não pode, tá? Aqui, se for 2 meninas, podem, se for 2 meninos, podem. Mas se for um casal, eles não podem, certa idade, dormir juntos. Mas a gente arrendou esse, na verdade, a gente nem sabia quando chegou, e aí nós começamos a procurar um outro que fosse mais barato, porque o nosso era muito caro, mas até como eu contei no começo, foi esse que a moça mandou, né? E aí a Era o que gente abraçou. tinha. A gente abraçou. Aí agora a gente mudou, tem menos de 10 dias para cá, esse é um T4. Eles chamam de T3 mais um. São 3 quartos na frente. São 3 quartos de frente, e aí tem um quarto no fundo. Então, por isso que eles falam T3 mais um. E aí aqui, então, cada um tem seu quarto, e aí agora tá uma maravilha nessa questão, né, de espaço. Agora a gente tem muito espaço. Mas apesar do Tô e a Isa dormirem no mesmo quarto no outro apartamento que a gente morava, e brigava muito, mas eu quero estudar, abaixa o volume, Isa, eu quero me trocar, dá licença. Era aquele 2 adolescentes, né? Então, eram, assim, eles tinham essas briguinhas bobas de irmãos. Mas, assim, a gente sempre falava, olha, aqui só tem nós 4, aqui só tem nós 4, é um pelo outro, né? Então, enquanto um estava triste, a Isa, meu Deus, ela saía toda sexta-noite com as amigas. A primeira sexta-noite nós ficamos em casa, porque já tinha comprado as coisas para casa, as coisas para barbearia, não tinha mais dinheiro para nada, vamos ficar em casa. Nossa, essa menina chorava, eu quero voltar para minha vida. Voltar para minha vida. Eu quero sair com as minhas amigas. Não tinha amiga ainda, não tinha começado as aulas ainda, sabe? Então, foi bem complicado, assim, nessa questão. Mas a gente se aproximou muito mais. E a gente sempre teve uma boa relação, assim, de diálogo mesmo, eles sempre contam pra gente o que acontece. Então, a gente ficou bem mais próximo, sabe? Mas agora, graças a Deus, a gente já fez vários amigos, a gente já sai à noite com amigos. Então, hoje, nossa, a gente tem muitos amigos, assim, tem amigos portugueses e amigos brasileiros.
E aí agora já parece Dracena, sabe? Porque assim, são pessoas, são brasileiros, têm nossos costumes, o nosso jeito, a nossa língua. Pelo amor de Deus! É engraçado porque aqui os portugueses, eles não falam você fala português, eles falam você fala brasileiro. Você fala Porque é brasileiro? diferente. Pelo amor de Deus! O português deles é muito diferente, gente. Quando vocês escutam, nossa, quando eles ligam no telefone, você fala, meu Deus do céu, não compreendo, não compreendo, eu falo. Manda mensagem, por favor. É. Mas a gente ficou muito mais unido, sim. Essa questão, a gente tem mais tempo um para o outro, porque também ficou muito fácil. Agora, principalmente que a gente mudou de apartamento, nosso apartamento é 2 quadras da barbearia. A Isa estuda de frente. O Tomás pega o autocarro dele, né, o ônibus, são 5 quadras da barbearia. Então, é tudo, a gente se vê muito. Aí, por exemplo, a Isa agora, tipo, às vezes eu não tenho cliente na parte da manhã, aqui tem muita aula vaga, meu Deus. Aí ela vem para casa e às vezes as amigas vêm junto. Que legal. No intervalo ou outro, ela sobe aqui para pegar um negócio. Então, hoje a gente se vê muito, a gente tem, nossa, muito contato, conversa bastante, então a gente ficou bem mais unido. Que legal. E o que você sonha para você, para sua família, para os próximos anos aí? Olha, eu já fiz vários cursos, várias mentorias, e aí, né, mentorias, assim, né, a gente sempre coloca lá qual que é o nosso sonho e como, até quando você vai conquistar ele, o que você vai fazer para conquistar, essas coisas que a gente já sabe, né? E assim, menina, eu realizei todos eles, até o mais distante, que era esse, Muito que era embora do bom. país. Então, assim, ó, hoje esses dias eu estava pensando, gente, eu preciso fazer uma listinha, porque quem não sabe o que quer, né? Quem não sabe onde quer chegar, é isso. Então, eu quero crescer aqui, né? A gente quer ser reconhecido no ramo de prótese capilar aqui. É aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, como a gente chegou, a gente tem poucos profissionais trabalhando, atuando nessa área, a gente quer muito crescer nessa área, né? E assim, por enquanto é isso. Eu achei que eu não fosse abrir o salão aqui. A minha ideia era trabalhar com pestana, com cílios, e é muito engraçado. Aqui, se você falar cílios para português, eles não sabem o que é, porque muitas coisas eles sabem, mas pestana, cílios eles não sabem. Outro dia eu falei, e aí uma moça falou: nossa, fiquei pensando o que você está falando. Então, assim, era trabalhar com cílios, né, e com sobrancelha. Era o que eu ia trabalhar, ajudar o Elias com as próteses, com as manutenções. Mas eu não consigo. Não consegue ficar fora. Já tô ficando escova na tintura. Então, assim, abri o salão, não tem jeito. Inclusive, amanhã tem o mesh, tem progressiva, tem um monte de coisa. Chegou o final de semana, começa a ficar aquela loucura. Já, é. Então, assim, o salão tá indo, né? Tô super feliz com ele, como ele vai. Mas, assim, o que eu quero hoje é crescer no ramo da prótese, né? Quero ser reconhecida, eu quero atender na Espanha, eu quero atender em outros países, né, dentro da Europa. E por enquanto é isso, assim, o meu próximo passo é esse, é o que a gente está almejando e vamos ficar. Quero ficar aqui 7 anos, ter a cidadania. Muito bom, muito bom. É isso. E manda um recado para a galera que pensa em sair do Brasil um dia, ou quem está fora e pensa em vir, quem quer mudar de vida de alguma forma e acha que isso é um sonho muito distante, ou isso não vai acontecer. Manda um recado para o pessoal. Vamos lá. Quem tá fora e quer voltar, né, já viveu. É assim, tem que pensar muito, porque quando a gente sai, a gente muda o jeito de ver as coisas. Eu conheço muitas pessoas que vieram, imigraram, viveram aqui por anos e voltaram para o país, chega lá, não se reconhece mais. E esse é o meu medo hoje. Quando o Elias falava, vamos voltar, agora não. Agora ele está bem feliz aqui também. Ele fala que não pensa em voltar, já se adaptou bem, sabe? E aí, assim, eu tinha medo disso, porque depois que você conhece o mundão, voltar para Dracena ia ser uma mudança muito. Gente, eu sou de Dracena a vida toda, não estou falando, meu Deus, para me engrandecer de jeito nenhum.
Mas, assim, a gente viveu um pouquinho do que pode, né, assim, proporcionar aqui pra gente. Então, assim, Dracena é maravilhoso, eu sou apaixonada por Dracena, nossa, uma cidade incrível, mas é uma vida tranquila, calma, né? A gente, né, vive ali, é longe de tudo, da capital, é uma vida mais simples, né? E aí, assim, para gente que tem negócios, por exemplo, empresa, já é uma coisa mais. Quando você, por exemplo, a gente que já estava atendendo em São Paulo, a gente já tinha uma outra visão de crescimento, de expandir, de tudo mais. Então, eu sabia que voltar para Dracena para mim, pelo pouquinho que a gente viu aqui, ia ser difícil me acostumar de novo, de pensar, nossa, como é que eu vou expandir em Dracena, né? Então, eu tinha medo dele quando falava que queria voltar. Mas a pessoa ela tem que pensar muito bem, né, nessa questão. Ela viveu uma vida diferente por um tempo, e às vezes voltar vai ser muito confortável e vai ser feliz. O que importa é estar feliz, né? Se a pessoa não está feliz fora e ela quer voltar, beleza, maravilhoso, ela tem que voltar, principalmente muitas pessoas voltam pela família, né? E eu acho que assim, a gente tem que pôr o que é prioridade para você, né? Os meus pais são falecidos, do Elias também, então, que é normalmente a ligação maior, né? Os filhos e os pais. Então, para nós, meus filhos estão comigo, os meus pais já faleceram. Então, assim, imigrar não é fácil, né? Para quem quer vir, eu deixo o recado, tenha coragem, coragem, porque quando a gente pensa, é totalmente diferente de quando a gente faz. Eu lembro que eu vendi meu carro aí e eu entrei num ônibus para pegar o avião, para ir para São Paulo e pegar o voo para Portugal. E, cara, que sentimento! Nossa, eu não sei te explicar o que eu sentia. Eu só chorava. Eu tenho fotos assim, nossa, chorando muito, porque eu pensava, eu tô deixando a minha casa, a minha vida, o meu trabalho, os meus costumes, os meus amigos, o resto da minha família, tudo para trás. Eu vendi meu carro, agora eu tô a pé. Eu pensava, sabe? E então, assim, e aí começa tudo do zero e ver tudo que eu conquistei aí com outras pessoas, lógico, são pessoas que eu amo e que eu quero muito que cresçam e prosperem muito, né? E que Deus abençoe, mas assim, eu sei como foi começar, então é muito complicado. Então, assim, ó, coragem. Se é isso que você quer, se é isso que você sonha, coragem, primeiro de tudo, entrega para Deus. Deus abre, nossa, milhões de portas, assim, janelas e tudo mais quando você chega. Ele pôs cada pessoa no nosso caminho, assim, sensacional, sabe? Que você não acredita que isso ia acontecer. E aí foi dando tudo certo, tudo certo, tudo certo. Na hora de passar na imigração, que medo, a gente olhava, via pessoas falando que ficaram horas na fila, que passaram mal, que nanana. A gente não esperou um minuto. Estava tendo uma greve lá, não chegou um monte de voo que era para chegar, só chegou o nosso. Eu cheguei na imigração, ele perguntou o que nós íamos fazer e tal, e pronto. Entramos. Ai. Aí a gente pensou, nossa, isso é imigração? Aquele medo. É isso aqui? Então, lógico, isso aconteceu com a gente, a nossa experiência, tá? Mas eu digo assim, muita coragem, né? Para emigrar, meu Deus. E força, fé em Deus, para você aguentar o primeiro mês, o segundo mês é muito difícil. Depois as coisas já vão caminhando, você vai entendendo mais. Então, assim, coragem, força, mas se é um sonho, tem que realizar. E para quem quer voltar, que Deus abençoe. E que se chegar e ver que não é isso, que quer voltar para cá, porque as pessoas que eu conheço aconteceu isso. Elas vieram do Brasil para cá, viveram aqui anos, voltaram para o Brasil. Aí fica um tempo, acha que não quer mais. Mudou muito, e aí fala, porque a parte de política, porque a família, quando você está longe, é diferente, quando você chega, cada um tem a sua vida, e aí pensa que vai ajudar, e depois não é assim, e as pessoas retornam novamente, e tá tudo bem também. O que importa é ser feliz, né? É isso. O que importa é estar feliz, né? Eu estou muito feliz aqui agora, uma fase incrível da minha vida, da minha família. Eu sei que os meus filhos ainda não estão assim, principalmente a minha filha, o sonho da vida dela é voltar para o Brasil, mas eu sei que é uma bagagem sensacional. No futuro ela vai me agradecer, eu tenho certeza disso. Então é isso. Coragem e que seja feliz. E felicidade é a gente que escolhe ser. Que legal. Muito obrigada por esse bate-papo incrível. É muito bonito ver você viver esse processo.
aí, porque eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho de quando esse sonho era lá muito distante, e aí ver esse sonho se tornando real. Então, eu estou realmente muito feliz E de você. assim, 60% de tudo que eu vivo foi você que me encorajou. A coragem Você já estava que dentro de você, a gente só trouxe ela para a borda. Mas eu fico muito feliz. Fiquei muito lisonjeada por você ter aceitado esse convite. É um bate-papo muito interessante para quem às vezes pensa, né? Tem um sonho e às vezes acaba deixando para trás e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E quando eu te falei isso uma vez, que quando a gente se distancia muito dos nossos sonhos, a gente perde um pouco do equilíbrio, perde um pouco da luz e da alegria de viver, né? Sim. Então é muito lindo ver vocês vivendo isso. Eu espero que vocês cresçam muito, 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 que alcance todos os sonhos de vocês aí, que vocês sejam cada vez mais unidos e mais felizes aí. Obrigada. Aqui vocês têm muita gente, mas aqui comigo vocês têm uma amiga, sempre que precisar a gente está aqui. Espero que a gente volte a conversar aqui nesse podcast, trazer muitas outras novidades, falar sobre quanto vocês cresceram e trazer muito mais informações para o público. Então, espero você de volta aqui em algum momento. Muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês, sucesso pelo esse podcast, que eu tô, assim, apaixonada, assisti várias pessoas esses dias, e, assim, é muito legal a leveza que vocês levam, assim, no programa, né, e é interessante, assim, as perguntas, e aí você não consegue parar de assistir, é muito legal, os vídeos que vocês gravam, gente, eu morro de rir, e é isso, indico para todo mundo, o pessoal que eu vou conhecendo aqui, eu vou falando. Assiste essa galera lá, que essa galera tá tentando dar certo lá. É isso. Gê, muito obrigada. Beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. Bom restinho de semana. Fique com Deus. E você que está assistindo a gente até agora, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Segue o perfil da Jéssica lá para acompanhar essa rotina louca dela lá, dessa nova vida, desse novo sonho. E a gente se vê na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 19h30, no YouTube, aqui com essa equipe sensacional da Clique, no The Carvalho Cast. É isso aí, beijo.